Capítulo 7. Serém nega a Cristo, contende com Jacó, exige um sinal e é ferido por Deus. Todos os profetas falaram sobre Cristo e sua expiação. Os nefitas viveram seus dias como errantes, nascidos em meio a tribulações e odiados pelos lamanitas. Aproximadamente 544 a 421 a.C. E então aconteceu que, passados alguns anos, apareceu entre o povo de Nefe um homem cujo nome era Serém. E aconteceu que ele começou a pregar ao povo e a declarar-lhes que não haveria Cristo algum. E pregou muitas coisas que eram lisonjeiras para o povo, e isto fez a fim de destruir a doutrina de Cristo. E trabalhou diligentemente para desviar o coração do povo, tanto que conseguiu desviar muitos corações, e sabendo que eu, Jacó, tinha fé no Cristo que haveria de vir, procurou muito uma oportunidade para encontrar-se comigo. E ele era instruído, de modo que tinha perfeito conhecimento da língua do povo. Podia, portanto, usar de muita lisonja e muita eloquência de acordo com o poder do diabo. E tinha a esperança de afastar-me da fé. Não obstante as muitas revelações e o muito que eu vira com referência a estas coisas. Porque eu verdadeiramente vira anjos e recebera o seu ministério. E também ouvira a voz do Senhor verdadeiramente me falando de tempos em tempos. Portanto, eu não podia ser abalado. E aconteceu que ele veio a mim, e desta maneira falou-me, dizendo: Irmão Jacó, procurei muito esta oportunidade de falar-te, porque eu vi, e também sei que tens andado muito, pregando o que chamas de evangelho, ou seja, a doutrina de Cristo. E tu tens desviado muitos deste povo, de maneira que pervertem o caminho correto de Deus e não guardam a lei de Moisés, que é o caminho correto, e convertes a lei de Moisés na adoração de um ser que dizes que virá daqui a muitos séculos. E agora eis que eu, Serém, declaro-te que isso é blasfêmia, pois nenhum homem sabe de tais coisas, porque não pode falar de coisas futuras. E desta maneira Serém contendia comigo. Mas eis que o Senhor Deus me derramou na alma o seu espírito, de maneira que eu o confundi em todas as suas palavras. E disse-lhe: Negas o Cristo que virá? E ele disse: Se houvesse um Cristo, eu não o negaria. Sei, porém, que não existe Cristo algum, nem existiu, nem existirá. E disse-lhe eu: Crês nas Escrituras? E ele disse: Sim. E eu disse: Então não as entendes, porque elas verdadeiramente testificam de Cristo. Eis que te digo que nenhum dos profetas escreveu, nem profetizou sem ter falado sobre este Cristo. E isto não é tudo. Foi-me manifestado, porque eu vi, e foi-me também manifestado pelo poder do Espírito Santo. Sei, portanto, que, se não houver expiação, toda a humanidade certamente se perderá. E aconteceu que ele me disse: Mostra-me um sinal, por esse poder do Espírito Santo, mediante o qual sabes tanto. E eu disse-lhe: Quem sou eu para tentar a Deus, a fim de mostrar-te um sinal do que tu sabes ser verdade? Não obstante, tu negá-lo-ás, porque és do diabo. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas se Deus te ferir, que seja esse um sinal para ti de que ele tem poder tanto nos céus como na terra, e também de que Cristo virá. E seja feita a tua vontade, ó Senhor, e não a minha. E aconteceu que quando eu, Jacó, disse estas palavras, o poder do Senhor desceu sobre ele, de modo que ele caiu por terra. E aconteceu que foi alimentado pelo espaço de muitos dias. E aconteceu que ele disse ao povo: Reuni-vos amanhã, porque vou morrer. Portanto, desejo falar ao povo antes de morrer. E aconteceu que no dia seguinte, a multidão se reuniu, e ele falou-lhes claramente, negou as coisas que havia ensinado, e confessou o Cristo e o poder do Espírito Santo e o ministério de anjos. E disse-lhes claramente que havia sido enganado pelo poder do diabo, e falou do inferno e da eternidade e do castigo eterno. E disse: Temo haver cometido o pecado imperdoável, porque menti a Deus, pois neguei o Cristo e disse que acreditava nas Escrituras, e elas verdadeiramente testificam dele. E por haver assim mentido a Deus, tenho muito medo de que a minha situação seja terrível,
mas a Deus confesso-me. E aconteceu que, após ter dito estas palavras, nada mais pôde dizer, e entregou o Espírito. E a multidão, tendo testemunhado que ele dissera estas coisas quando estava prestes a entregar o Espírito, ficou muito assombrada, tanto que o poder de Deus desceu sobre eles, e foram dominados de modo que caíram por terra. Ora, isso agradou a mim Jacó, pois havia-o pedido a meu pai, que estava no céu. Ele ouvira, pois, o meu clamor, e respondera à minha oração. E aconteceu que a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restaurados entre o povo, e eles examinaram as Escrituras, e não mais deram ouvidos às palavras desse homem iníquo. E aconteceu que muitos meios foram imaginados para regenerar os lamanitas e reconduzi-los ao conhecimento da verdade. Mas tudo foi em vão, pois eles deleitavam-se em guerras e derramamento de sangue, e tinham um ódio eterno contra nós, seus irmãos, e procuravam continuamente destruir-nos com o poder de suas armas. Portanto, o povo de Nefe se fortaleceu contra eles, com suas armas e com todo o seu poder, confiando no Deus e rocha de sua salvação. Portanto, se tornaram, até aquele momento, vencedores de seus inimigos. E aconteceu que eu, Jacó, comecei a envelhecer. E como o registro deste povo está sendo escrito nas outras placas de Nefe, termino, portanto, este registro, declarando que escrevi segundo o melhor do meu conhecimento, dizendo que o tempo passou para nós e nossa vida também passou como se fosse um sonho, sendo nós um povo solitário e solene, errante, expulso de Jerusalém, nascido em meio a tribulações num deserto e odiado por nossos irmãos, o que causou guerras e contendas. Assim lamentamo-nos até o fim de nossos dias. E eu, Jacó, vi que logo deveria baixar à sepultura. Portanto, disse a meu filho Enos: toma estas placas, e transmiti-lhe as coisas que meu irmão Nefe me ordenara. E Enos prometeu obediência às ordens. E termino meu registro nestas placas, tendo escrito pouco, e despeço-me do leitor, esperando que muitos de meus irmãos possam ler minhas palavras. Irmãos, adeus.